Começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Os nemitones, aqueles famosos toques de celulares, estão cada vez mais personalizados. E quem produz essas músicas não deixa por menos, exige que os direitos autorais sejam respeitados. Você sabia disso? Seja no celular, seja no que for, quer dizer, tem que haver uma remuneração ao autor. Uma caneta espiã pronta para gravar a intimidade de uma empregada. No Encurtando Distâncias, eu levo você para a cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. E nas horas vagas, você vai conhecer uma juíza do trabalho que também é contadora de histórias. Com emoção, com leveza, está passando a história para as pessoas e as pessoas estarem viajando junto com você. É o que você confere agora no TRT das Gerais. Há muitos anos eles foram feitos só para falar, mas hoje fazem muitas coisas. Mandam mensagens, têm acesso à internet, fotografam, filmam, têm jogos, enfim. Falar mesmo virou só mais um serviço. É o telefone celular. E para deixá-los cada vez mais atraentes, mais interessantes, tem profissional que se dedica à produção de conteúdos para estes aparelhos. Mas esses profissionais querem a garantia dos direitos autorais. Veja a seguir. Aparelho celular. É bem capaz que você tenha um. Afinal de contas, no Brasil, de acordo com dados da Anatel, o número de aparelhos já supera os 180 milhões. Diversidade. São vários modelos e os celulares ganharam uma infinidade de funções que falar por eles é só mais um acessório. O celular hoje a gente usa ele não só para falar, usa para mandar mensagem, acessar a internet, ficar antenado, né? Ficar conectado com tudo que acontece no mundo. São tantas possibilidades e a música foi parar no celular. Cada pessoa tem o seu critério na hora de escolher o toque. Nada pode ser mais pessoal. Toda hora o celular toca, então tem que ter uma música boa no celular. Geralmente eu ponho no meu celular porque tá tocando no sucesso, nos rádios. Baseado na música que eu gosto, que eu baixo do meu computador. O toque do meu celular mostra como eu sou. Antes, para adquirir música, a pessoa tinha que comprar um LP, um disco bem grande, muita gente nem se lembra. Pois a coisa foi evoluindo para os CDs. Mas hoje, definitivamente, a grande divulgação da música se dá pela internet, pelos celulares. Mas, em meio a esse cenário, uma pergunta: como fica o autor? O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais analisou um caso em que o músico alegava danos morais por não ter a autoria vinculada aos nametones produzidos para o celular. O reclamante fazia jus, sim, a uma indenização por danos morais. Primeiro, porque ele, na verdade, ele não só compunha esses ringtones ou nametones a partir de produções já existentes, de toques ou de músicas já existentes, mas também produzia novos toques ou novas obras. Direito autoral, celular, música. Mas afinal, quem são e como trabalham os profissionais que produzem conteúdo para o celular? Christian é músico e há 7 anos se dedica a criar toques. Atende o celular, vamos falar no telefone. A produção de música para celular, ela é muito parecida com a produção de música para qualquer outro tipo de situação, seja para um disco, uma trilha sonora. Porém, o mais importante é que, no final do processo, se adapta aquela música, aquele trecho, para um arquivo mais específico. Mesmo com o mercado em constante modificação,
A música sempre encontra espaço. A música é legal, isso que ela acaba direcionando a tecnologia e dando alguns caminhos de sucesso. A gente sabe que onde tem a música tem sucesso no negócio também. Para o músico e compositor Fernando Brant, o celular é um espaço novo que se abriu para a música, para os músicos. Brant, que é do Clube da Esquina, parceiro de Milton Nascimento e presidente da União Brasileira dos Compositores, acredita que o direito autoral no celular deve ser respeitado, assim como em outras mídias. Toda música utilizada em qualquer mídia, né, ela tem que ser, primeiro, ter autorização dos autores. Com autorização, quer dizer, seja no celular, seja no que for, quer dizer, tem que haver uma remuneração ao autor. Se uma canção é para acender o sol no coração da pessoa, para balançar, para reunir o céu e a terra, que ela, a música, esteja sempre firme e forte, inclusive no celular. Elas estão por toda parte e agora existem em vários tamanhos. Eu estou falando das câmeras, que já são inclusive embutidas em canetas, pequenininhas assim, bem discretas, mas podem fazer um estrago danado. É o que você confere a seguir nessa reportagem. As câmeras estão por toda parte. Basta sair de casa para ser filmado. Nas ruas, nas portarias e até mesmo nos locais de trabalho. O objetivo principal delas é dar mais segurança. Mas em alguns casos, elas são utilizadas para fazer flagrantes. Nesta casa, por exemplo, os pais colocaram a câmera na sala e conseguiram provar que a babá agredia o bebê. Nem sempre as câmeras são utilizadas com boas intenções, como aconteceu com uma doméstica em Belo Horizonte. A doméstica usava sempre o banheiro de serviço. Um dia, o patrão pediu para ela usar o social, mas ao entrar, a empregada percebeu um objeto estranho no local. Era uma caneta espiã, pronta para gravar a intimidade da trabalhadora. A caneta é capaz de registrar qualquer tipo de imagem e até mesmo de som. O objeto é tão discreto que quase ninguém o percebe. Nas ruas da capital mineira, ninguém viu que estava sendo gravado por ela. Você está sendo filmada agora? Sim. Por vocês. Imagina que você está sendo filmada por essa câmera? Não. Eu imaginei, só via grande, jamais imaginei uma pequenininha assim. A empregada doméstica entrou com uma ação na Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Segundo o relator do processo, os patrões não conseguiram explicar por que colocaram a câmera no banheiro. O objetivo não se sabe, não ficou provado no processo, mas qualquer que fosse era indevido, porque colocar caneta espiã em qualquer lugar já é um abuso. Colocar então dentro de um banheiro onde a pessoa vai se despir, para expor sua nudez indevidamente, né? E especialmente sem saber que estava sendo gravado. A empregada ganhou uma indenização de R$5 mil por danos morais. O empregador deve pagar por isso ou se eximir de invadir uma esfera que está fora do contexto trabalhista, até porque já entra no contexto do direito civil, que são direitos que não foram negociados quando da contratação. Agora nós vamos para Uberaba, cidade das 7 colinas, que fica no Triângulo Mineiro, a 497 quilômetros de Belo Horizonte. Uberaba, a 497 quilômetros de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, é a cidade das 7 colinas, da espiritualidade e do zebu. O município é um dos que mais crescem no país, com aproximadamente 300 mil habitantes. Se destaca pelo centro comercial dinâmico, agricultura produtiva e avançado parque industrial. A Justiça do Trabalho chegou a Uberaba em 1958, quando foi instalada a primeira vara.
Atualmente, são 3 varas que funcionam neste prédio. Elas recebem anualmente cerca de 3.000 processos e solucionam mais de 98% deste total. No próximo bloco, você confere uma entrevista especial com uma juíza do TRT de Minas que aproveita as horas vagas para contar histórias. É muito legal. Antigamente, muito antigamente, a hipopótama era a mais linda criatura de todos os animais da selva. E uma servidora, vítima de acidente automobilístico, ela ficou tetraplégica, mas dá um exemplo de superação. Não sai daí, voltamos já já, é rapidinho. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Para descontrair um pouquinho a nossa brincadeira do dia. Você sabe o que significa litisconsortes? Olha aí. Que é isso? 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 Litisconsortes. É quando 2 ou mais pessoas estão reunindo para ingressar em juízo numa ação. Deve ser alguma coisa que a pessoa parece que está aqui em sorte em alguma coisa, mas não sei se é, não. Litis? Nunca ouvi falar. Litisconsorte. Coisa boa, com sorte. Deve ser coisa boa. Você chamar uma outra parte para participar de num processo, já que já tem 2 partes, você chama uma terceira, forma-se um litisconsorte. Várias pessoas que envolvem num processo só, não é isso? O que é isso? Litisconsórcio é um réu, um segundo ou terceiro réu necessário a compor uma lide. Litisconsorte é o marido ou a mulher de alguém, não é isso? A pessoa está com sorte ou está com a outra, é isso? Não sei se está com sorte, mas que é a litisconsorte deve ser. Litisconsortes são aquelas partes que participam do litisconsórcio. O litisconsórcio pode ser ativo ou passivo. Vamos dar um exemplo. Você ajuiza uma ação contra o seu empregador e contra uma outra empresa que o seu empregador prestava serviço. Essas 2 empresas, o seu empregador e a outra empresa, vão estar no polo passivo e serão litisconsortes passivos da ação. Seria isso, eles seriam parceiros, seriam consortes naquele polo da ação. Outro exemplo de litisconsórcio agora ativo. Um trabalhador falece. A esposa do falecido e seus filhos podem, em tese, ajuizar uma ação pedindo danos materiais e morais. E eles serão os litisconsortes ativos daquela ação. Ou seja, ajuizarão uma ação em face do empregador do trabalhador falecido. Olá, tudo bem? Nas Horas Vagas de hoje é com a doutora Denísia Braga. Ela ingressou na Justiça do Trabalho como servidora em 1993. Em 1994, foi aprovada no concurso público para a magistratura. Atuou em diversas cidades do estado, inclusive em Belo Horizonte. Mas hoje ela está aqui para nos contar uma história, ou melhor, várias histórias. Há 9 anos, ela entrou na arte de contar histórias. Ao participar da oficina de contação, fez diversos outros cursos na área e participou de várias apresentações como contadora de histórias. E é essa experiência que ela divide agora com a gente. Doutora Denísia, muito obrigado pela sua presença aqui. Como é que nasceu essa coisa da história? Em 2002, de repente, um curso, se apaixonou? Exatamente. Assim, ó, eu vou fazer uma retrospectiva um pouquinho antes, porque eu acho que a contação de história começou antes na minha vida. Lá na infância, no grupo escolar, que antigamente era grupo escolar, eu participava de auditórios, tinha auditórios, eu declamava poesia, eu lia sempre algum texto, fazíamos teatro e eu gostava muito de estar fazendo teatro. E eu falava que queria ser atriz.
E aí fui sempre com aquilo na minha cabeça, você é atriz, você é atriz. Cheguei até a fazer uns 2 cursos de teatro, bem curto. E até eu fui também, comecei a ler umas histórias, olhar a contação de histórias. E aí eu fui percebendo assim, será que é atriz mesmo teatro? Eu acho que não é teatro. E então, em 2002, eu estava em Belo Horizonte trabalhando, uma colega e amiga, Luciana Viotti, me enviou um texto com a programação do projeto Veredas, e dentre os cursos lá estava Nem Tudo Era Uma Vez. Eu bati o olho e falei assim, é esse curso que eu quero fazer. E aí começou a contação de história na minha vida. É mais ficção ou existe realidade numa contação de história, doutora? Eu diria que tem as duas coisas. Tem a ficção e tem a realidade. Porque assim, tem a ficção quando você está ali no imaginário, viajando com a história, tem que ter a ficção, né? Tem que ter, como eu vou falar assim, a mágica da história, o encantamento. Mas a realidade, eu acho que tem a realidade a partir do momento que você está passando algo para as pessoas, algo bom. Na maioria das histórias, a gente tem histórias belíssimas daqui, de fora, principalmente da África. Eu gosto muito dos contos africanos, que eu vou contar um conto africano. Legal. E passa, então tem muita, sabe assim, tem muita coisa que te traz para a realidade. Vamos para a história? Vamos. Humilhação da hipopótamo. Antigamente, muito antigamente, a hipopótama era a mais linda criatura de todos os animais da selva. Ela tinha um pelo macio e brilhante e lindos cílios sedosos. As orelhas eram longas e esguias. A cauda, que ela adorava ficar abanando bem alto pelo ar, era mais peluda, espessa e majestosa que jamais haviam visto. E naqueles velhos tempos, a hipopótama não vivia nas águas escuras como hoje. Ficava pela terra para que todos os outros animais pudessem admirar a sua beleza. Adorava sentar-se à beira do rio, ficar abanando a exuberante cauda e olhando o próprio reflexo na água. Ai, ai, como sou linda! Que pelo sedoso, que orelhas admiráveis e que cauda magnífica! Sou de longe o mais esplêndido animal de toda a selva. Um dia, porém, aconteceu um terrível incêndio na mata. Os ventos quentes espalharam rapidamente as chamas em todas as direções e todos os animais correram para o rio, onde a beldade enamorava-se da própria imagem. Os elefantes correram, ribombando, sacudindo as trombas desesperadamente. As girafas galoparam ligeiras, esticando ainda mais os pescoços para ver as chamas que se aproximavam por trás. Os leões vieram zunindo, rugindo alarmados. Mas a hipopótama nem se dava conta do que estava acontecendo. Achava que tudo aquilo era por causa dela. Ai, ai, como chegam ávidos para me admirarem. Mais feliz do que nunca, olhou demoradamente para o próprio reflexo na água, sem nem reparar nas chamas enfurecidas que chegavam cada vez mais perto. Ai, tomara que notem os meus longos cílios sedosos. Bem nesse instante, uma fagulha atingiu a longa e espessa cauda que ela abanava tão orgulhosa. Socorro, socorro, socorro! Meu lindo pelo tão macio e brilhante vai pegar fogo! E pegou mesmo. Ela gritou, rodopiou, pulou, mas não adiantou nada. Só então ela fez a única coisa que podia para salvar a vida. Pulou depressa para dentro do rio e ficou lá no fundo, segurando a respiração o máximo que aguentou. Quando finalmente subiu à tona, o fogo já tinha se acabado depois de ter queimado tudo. A hipopótama saiu da água e sentou-se à beira do rio. Oh, como foi horrível! Estou encharcada até os ossos. Meu lindo pelo está todo coberto de lama. Devo estar com uma aparência deplorável. Curvou-se para conferir.
Mas quem era aquela horrenda criatura careca, toda enrugada, olhando para ela? O susto foi tão grande que engasgou. O lindo pelo brilhante tinha sido todo queimado. Os longos cílios sedosos chamuscaram até a raiz, deixando à mostra 2 olhões esbugalhados. As orelhas, longas e esguias, se enrugaram tanto, mas tanto, que viraram 2 toquinhos feiosos. E o pior de tudo, a sua cauda, exuberante, magnífica, tinha simplesmente desaparecido. Pobrezinha da hipopótama, ficou tão humilhada que correu depressa para dentro do rio, escondendo-se dos outros animais. E até hoje vive dentro d'água, deixando somente os olhos e o nariz para fora. E só sai à noite, quando ninguém pode vê-la. Parabéns, doutora. Parabéns. Como que prende, né? Como que o contador de história tem essa coisa? Você ficou assistindo aí, a gente presta até lá do grito, assim, você entra lá dentro da história, não é mesmo? É impressionante. Gostoso. Eu vi que viajei. Muito legal. Eu acho que você que está em casa deve ter percebido o que eu percebi aqui acompanhando, ou seja, você entra na história mesmo. Doutora, muito obrigado pela presença. Acho que a gente mostrou um pouquinho do que é o trabalho da doutora Denísia fora da Justiça do Trabalho, ou seja, e acaba levando um pouco da contação de história também para a magistratura, da magistratura para a contação de histórias e por aí vai seguindo, não é mesmo? Isso aí. Obrigada a vocês pela oportunidade, tá? Gostei muito de participar do programa. Contar história é sempre bom. Depois a gente, quem sabe, a gente não faz um outro programa com uma outra história. Tá, fica okay. o convite aí para um próximo programa. Tá, só contar história, outro. Denísia, tá, obrigado, viu? Nada. Comecei com a doutora Denísia Braga, contou histórias aqui, é contadora de história. Um abraço, até o próximo programa. Valeu! Você vai conhecer agora uma história incrível de superação. Uma servidora do TRT de Minas viu sua vida virar de cabeça para baixo e deu a volta por cima. Roda aí. Giovanni, aos 35 anos. Giovanni agora. Em 9 anos, a advogada viu a vida dela passar por uma grande mudança. Eu estava indo passar as festas de final de ano em Salvador com meu então namorado e no meio do caminho, eu costumo dizer que o Carlos Drummond de Andrade encontrou uma pedra no meio do caminho, né? Eu encontrei uma curva, não fiz a curva direito e capotei várias vezes. Giovanni teve uma lesão entre a 5ª e a 6ª vértebra e ficou tetraplégica. Eu saí de uma plenitude física total, porque eu era do tipo geração saúde, eu fazia ginástica, massagem, eu andava, nada de fumar, nada de droga, nada de beber, eu era vegetariana, e aí de repente eu passo para dependência física completa, porque eu não mexia nos primeiros momentos, nada, a não ser o olhinho, né? E a boca, que isso consegui falar, né? Sempre consegui falar. A mulher que gostava de desafios se viu diante do maior deles. Nos primeiros momentos após o meu acidente, eu ainda no hospital em Acesita, tem um enfermeiro que eu não sei quem é, não sei o nome dele, onde ele mora, se está vivo até hoje, porque nunca mais eu vi, mas ele cuidou com muito carinho de mim naquele momento. Quando eu tive a percepção de que a coisa era um pouco mais grave do que eu estava imaginando, eu virei para ele naquela confusão ainda mental e digo assim: você acha que eu vou voltar a ser o que eu era? Ele olha bem para mim e diz assim: não. Eu me assustei com aquela resposta tão ríspida, tão rígida, e aí ele vira com a voz mais doce e fala assim: você será muito melhor do que você era antes. Nada de abaixar a cabeça. Giovanni se adaptou à nova rotina. Se antes ela corria, hoje é preciso reaprender a andar.
ela não perde essa alegria, esse encanto, essa energia. 7 horas da manhã, a fisioterapia dela diariamente, e ela parece que acordou já com a energia toda para o dia. Tarefas que pareciam simples, hoje exigem muito esforço e dedicação. Todos os dias ela treina para pegar objetos e fazer alguns movimentos, como sentar. Cada conquista é comemorada. Já são tantas vitórias que Giovane ganhou da terapeuta o apelido de caixinha de surpresas. A Giovane conseguir ficar sentada, sem ninguém, num colchão instável, como ela faz hoje, pelo tipo de lesão, isso é surpreendente. A vida profissional de Giovane começou aos 18 anos. Depois do acidente, muita gente achou que a carreira dela tinha chegado ao fim. Mas ela superou todas as dificuldades para continuar fazendo o que mais gosta: trabalhar. A assistente de juiz poderia se aposentar, mas 4 meses depois do acidente, ela voltou à ativa. Eu cheguei no tribunal, todo mundo achando que eu ainda estaria de licença, que eu estava indo apenas fazer uma visita. Eu digo, gente, vamos parar de conversar, eu tenho que trabalhar, traz o serviço para mim. Na época, o juiz com quem eu trabalhava, todo mundo olhou para ele. O que nós vamos fazer? Né? Nós vamos dar trabalho para ela. Disse, dê trabalho para ela, ela não está pedindo. E eu voltei alguns dias antes da minha licença terminar. Giovane precisou reaprender a escrever. Com a ajuda de uma órtese, ela liga o computador e trabalha em casa. A rapidez da digitação impressiona. Todo o trabalho é acompanhado pela cuidadora Conceição, que já faz parte da família. A mãe dela já disse que eu sou filha dela. Minha madrinha já é madrinha dela também. Então já é da família. Não tem... Se a vida trouxe mudanças para Giovane, uma coisa não mudou: a alegria de viver. Giovane tem a alma beija-flor, né? E beija-flor voa, fica parado no ar, e eu sou isso, né? Eu acho que eu vou voar e que eu vou ficar parada no ar. Né? Eu tenho que... O meu físico vai acompanhar a minha alma beija-flor. Acho que nem o céu é limite para mim, né? Nada é limite para mim. O TRT das Gerais termina aqui. Até a próxima semana com mais novidades, com mais decisões e curiosidades para você. Até lá, tchau!